Qual é a automação mais importante que um negócio deve fazer quando começa a trabalhar com automação? Meu nome é Eric Luciano, sou proprietário da Expert Integrado, a primeira agência de automação especializada em marketing digital e infoprodutos. E hoje eu estou aqui para te contar qual automação nenhuma empresa ou nenhum negócio pode ficar sem quando começa a automatizar suas coisas. E a triste resposta é que não existe uma informação única, não existe somente uma possibilidade. Isso é totalmente particular de acordo com o seu negócio. Na minha visão, o primeiro ponto, a primeira automação que você deve focar é aquela que te causa maior dor. Muita gente defende que o que é mais importante é automatizar seu lançamento, outros que é a recuperação de carrinho, outros que é o seu processo de onboarding, outros então que é o seu processo de gestão financeira. Eu defendo que o que mais importa para você é onde você tem o seu maior gargalo. Como você descobre isso? Qual que é o processo hoje que te gera mais desgaste? Seja desgaste porque você precisa de muita mão de obra manual, seja desgaste porque você tem reclamação ou demora para atender os seus clientes, seja desgaste porque você tem menos vendas do que poderia, seja desgaste porque você perde a renovação e você não consegue dar continuidade para o seu processo com o cliente. E isso é muito particular. Tem empresas que mesmo sem automação conseguem resolver muito bem um processo, mesmo que seja de forma manual, e às vezes não está ali a maior dor dela. Ou sim, pode ser aquilo. Mesmo que ela faça muito bem de forma manual, eventualmente eu preciso ali de 2 ou 3 pessoas para fazer um processo que eu poderia automatizar 80, 90, às vezes até 100% desse processo e eliminar o trabalho humano, fazer com mais agilidade, com mais eficiência, com mais padronização. Tudo isso faz muito sentido. O ponto que eu quero trazer é que não vai existir, então, uma resposta única. Você vai ter que avaliar o seu processo, o seu momento, o momento da sua empresa e atacar então, dentro daquela dor. Uma coisa que eu gosto de destacar, e isso é muito importante, quando a gente começa a pensar o que eu vou automatizar, muitas vezes a gente vem com aquelas ideias mirabolantes, vou fazer uma automação muito louca, que nunca ninguém viu, uma coisa totalmente inusitada. Isso é muito legal, sim. A gente faz várias dessas aqui na Expert, tem muitas ideias legais, mas isso, na minha visão, é uma coisa para quem já está num segundo nível. Quando algum cliente meu chega e pede uma coisa maluca dessas, antes de mais nada eu faço a pergunta: a casa está em ordem? Está tudo organizado? E aí eu gosto de atacar sempre naquele 80-20, aqueles 20% de automação que vão trazer 80% dos resultados, que é onde eu defendo que basicamente é a estrutura de robôs, uma estrutura de helpdesk, uma estrutura de geração de leads via Instagram e via WhatsApp. Isso é o que eu defendo, que é o ponto principal dentro desse 80-20. Mas cada um vai ter sua visão sobre isso. A questão é, quando você organizou a casa, aí sim você pode começar a pensar em coisas novas. E quais são as coisas novas que eu tenho que pensar, se não são as coisas mais doidas e mirabolantes? É simples. Ao invés de você ficar tentando procurar o que você pode automatizar, o que você tem que fazer é olhar para o seu processo interno e pensar onde a automação pode trazer mais resultado. Olha só o que eu estou querendo trazer. Ao invés de você buscar alternativas novas, fazer coisas novas com automação, você precisa olhar para o seu processo, e aí vem um ponto muito importante. Você revê o seu processo e repensa ele com automação. Eu gosto de trazer um exemplo que, por exemplo, eu queria fazer uma automação que toda vez que alguém preenche esse documento aqui, ele já vai ser automaticamente enviado para o departamento financeiro, que vai fazer a verificação dos dados, e daí ele aprova, aperta um botão e já volta direto lá para o atendimento, avisando que a confirmação dos dados está feita. E a gente vai tentar investigar a raiz dessa necessidade, e às vezes a gente percebe que isso daí acontece porque o processo sempre foi manual, então é um humano que digita, e como esse humano às vezes erra na digitação, ele passa para uma segunda pessoa verificar, e essa pessoa verifica depois que ela confirma que está tudo certo, ela volta a informação. Isso é uma coisa super normal em departamentos que estão acostumados com trabalho manual. E as pessoas, ao pensar em automação, querem resolver esse problema. Então o cliente chega para mim e fala: Eric, resolve esse problema, eu quero um processo que automatize a verificação e a confirmação dos dados. E aí é onde eu falo, pensa no processo do zero. Ao invés de você pegar o processo que você já tem e plugar a automação nele, reconstrua o seu processo pensando que pode existir automação ali no meio do caminho. Nesse exemplo que eu falei, é simples. Ao invés de eu criar uma automação que confere os dados, eu já sei que quando o meu cliente faz esse preenchimento totalmente digital, dentro de um formulário, por exemplo, eu simplesmente vou integrar esse formulário direto com o campo que eu quero, se é para gerar um contrato,
se é para gerar uma informação, não existe digitação humana, portanto, não vai existir erros humanos dentro do processo, entende? Então, ao invés de pegar um processo e plugar automação, veja se esse processo ele já não pode ser reconstruído para a automação. Quando a gente começa a digitalizar as coisas, tirar do papel, começar a colocar processos automáticos no meio, os processos por si só já vão ficando mais arrumadinhos, sem a necessidade de a gente ficar lá cutucando um probleminha para automatizar. Resumindo tudo que eu trouxe até aqui, eu sei que é bastante informação, mas elas se conectam. O que eu quero que você entenda é, quando você vai procurar alguma coisa para automatizar, a primeira delas tem que ser a sua maior dor. Qual automação vai resolver a maior parte dos seus problemas hoje? E isso é muito particular. A partir de então, quando você encontra essa automação principal e você vai dar um próximo passo para procurar mais automações, ao invés de ficar inventando moda, ao invés de ficar procurando no mercado ou nas outras pessoas o que elas fazem para automatizar o processo delas, olha para dentro dos seus processos e verifica como eles podem ser reconstruídos de forma que exista automação dentro deles. Isso, sem dúvida, vai resolver muitos seus problemas. Em outros vídeos aqui, eu vou falar um pouco sobre a construção de fluxograma e justamente a avaliação de processos para você entender como você constrói um processo e aí sim pensar em automação dentro disso. Tá bom? Espero ter te ajudado e se você quiser saber como a Expert Integrado pode te ajudar a automatizar os seus processos e deixar a sua vida mais fácil, com mais produtividade e mais resultados, é só clicar no link aqui embaixo para falar com a gente. Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que pode aproveitar essa informação. A gente se vê na próxima.